Os anos 70 foram uma década importante para estabelecer vários eventos canônicos da mitologia do Homem-Aranha. Nesta década, a Gwen Stacy morre, a Mary Jane emerge como principal interesse romântico do personagem, a saga do Duende Verde tem seu clímax, com o Peter assassinando o Norman Osborn acidentalmente, o Harry fica doidão de LSD e vários outros momentos que estabelecem o status quo do personagem se dariam por ali. Essa gradual mudança do Homem-Aranha de um herói um pouco mais ingênuo, com histórias cujo tom se assemelha mais a um Scooby-Doo ou Super Amigos, para um personagem que ia ter que lidar com situações mais humanas, se dá não só pela época em que se vivia, já que nos anos 70 já se encerrava aquele espírito otimista dos Estados Unidos pós-guerra, com a opinião pública se mobilizando contra a guerra do Vietnã e o movimento dos direitos civis atingindo seu auge, e talvez também devido ao envelhecimento dos leitores do Homem-Aranha. Afinal de contas, em 1970, o personagem tinha apenas 8 anos de existência. Para dar uma ideia, entre o primeiro filme dos Vingadores e o Ultimato se passaram apenas 7 anos. Essa mudança viria também com a substituição dos autores no comando do personagem mais popular da editora Marvel. O lendário John Romita Sr. sucederia o também lendário Steve Ditko como ilustrador do Aranha. A arte das primeiras histórias que o John Romita desenhou ainda nos anos 60 se parecia bastante com o estilo do Ditko, tanto na quadrinização quanto no desenho dos personagens. O Ditko acabou saindo da Marvel por várias tretas e o Romita, imagino, inicialmente tentou seguir um estilo parecido para manter a constância da arte por ali. Mas aos poucos foi colocando nas páginas o seu toque próprio que o tornaria um dos mais importantes e influentes desenhistas de quadrinhos. Essas páginas do começo da carreira do Romita tinham aquele estilo de quadros menos dinâmicos e entupidos do texto verborrágico do Stan Lee. Em alguns casos mal dando para ver os desenhos dentro dos quadrinhos, mas aos poucos as páginas vão ficando um pouco mais limpas de tanto texto. A partir do início dos anos 70, os créditos do Homem-Aranha também contam de forma recatada a história de como um novo roteirista foi aos poucos substituindo o Stan Lee. No começo dessa fase, as histórias eram acreditadas como escritas pelo Stan Lee, até aparecer uma que trazia os dizeres diálogos adicionais por um tal Jerry Conway. A partir daí, Jerry Conway ia assinar o roteiro de The Amazing Spider-Man da edição 111 a 149, entre os anos de 1972 e 1975. A primeira revista creditada somente ao Jerry começa logo depois de uma história em que é apresentada o Gibão, um trágico personagem que bem poderia ser um Morlock ou algum outro dos X-Men mais grotescos. Por motivos, ele nasceu feio e com aspecto de gorila, e logicamente também tem a agilidade de um. Martin Blank, o Gibão, tem esse sobrenome Blank, ou em branco, porque ele é um órfão e não sabe o nome dos seus pais. Acho bem possível que o Stan Lee tenha tido essa ideia por ter ouvido falar de como o Malcolm X e outros seguidores da Irmandade Muçulmana adotavam o nome X por desconhecerem seus nomes africanos. Não seria a única vez que os quadrinhos da Marvel teriam alguma relação com o movimento dos direitos civis. Apesar de não haver uma ligação direta aparente entre os dois, tanto o personagem Pantera Negra quanto o movimento dos Panteras Negras foram criados em 1966, com apenas alguns meses de diferença. Outro caso famoso é o dos X-Men, em que o Xavier teria sido inspirado no Martin Luther King Jr., enquanto o Magneto no Malcolm X. Apesar dessa comparação ser comumente creditada ao Stan Lee, eu li recentemente um artigo interessante, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que essa semelhança entre os líderes mutantes e os líderes do movimento dos direitos civis só se daria de fato por roteiristas que escrevem os personagens depois do Lee, em especial o Chris Claremont, já que o Magneto idealizado pelo Stan Lee não passava de um supremacista mutante sem tanta profundidade. O Martin, que é rejeitado pela sociedade por sua aparência grotesca, um dia tromba o Homem-Aranha por acaso e resolve que quer aproveitar a sua excentricidade para ser também ele um super-herói. O que o Aranha desencoraja fortemente, já que ele sabe que é uma barra do caralho esse trampo. Não só o Homem-Aranha resolve dizer que não quer a ajuda do Gibão, mas ele também dá uma zoada tão pesada no pobre coitado que eu não via desde que o Senhor Incrível dispensou o Bochecha. Madeira, peleja, bochecha. Vamos a um pequeno resumo do status quo do Homem-Aranha nessa fase.
O Peter tá morando num apezinho com o Harry e larga o breve rolo que teve com a MJ pra ficar com a Gwen Stacy. Um dia ele chega na casa da tia May pra fazer uma visita e tá lá a Gwendolyn esperando ele. A May começa a tratar ele que nem um bebezinho, o que deixa a Gwen revoltada porque não quer que o Peter seja tratado como criança pela tia. Ela quer que ele tome conta da própria vida. Daí, ela decide tratar ele como criança e tomar conta da vida dele, dizendo pra tia May parar de fazer isso. Nessa fase, o Aranha também está sendo caçado pela polícia por supostamente ter assassinado o Capitão Stacy, que morreu no meio de uma briga dele com o Dr. Octopus. Pra ganhar a vida, ele faz aquele trampo clássico de tirar foto dele mesmo pra vender pro velho Jameson. Ou seja, é aquele Aranha de sempre, com mais problemas que uma prova de matemática, então é compreensível que quando o Gibão aparece pedindo pra ser o parceiro dele, ele só quer dar uma zoada nele pra desencorajar o gorilão de entrar nessa vida. Já na edição seguinte, agora sim creditada inteiramente ao Jerry Conway, o Gibão tá tranquilo chorando mais uma recusa da vida quando aparece o Kraven e faz a cabeça dele de que ele tem que cair na porrada com o Homem-Aranha pra se vingar. Mas o Peter não tá com muita paciência pro Gibão agora. Pra piorar a situação doméstica dele, depois de levar um sermão da Gwen, a velhinha May resolveu sumir do mapa, deixando só um bilhete pra trás. Enquanto isso, como o Gibas não deu conta de vencer o Homem-Aranha no primeiro round, o Kraven dá pra ele uns anabolizantes loucos pra ele conseguir segurar a onda. Spoiler, ele não consegue. Depois de quebrar o Gibão na porrada de novo, o Aranha larga ele como enfermeiro pela janela de um hospital, afinal, ele é o herói da história. Aí o Peter fica lembrando de todas as vezes que ele teve que salvar a May de vilões, como a vez que o Dr. Octopus virou colega de casa dela. A May e o Octopus são amicíssimos nessa fase, e a velhinha se recusa a acreditar que o Otto é mesmo o vilão que é. A grande constante desse arco é justamente o sumiço da May. A velha desaparece e como ninguém sabe do paradeiro dela, o Aranha deixa até de combater o crime por umas páginas, largando um pobre coitado sequestrado por mafiosos para procurar a tia. De alguma forma, a cidade inteira fica sabendo disso e o Jameson começa a publicar que o Homem-Aranha agora é um covarde. De vez em quando o Homem-Aranha tem essas guinadas mais egoístas, mas nunca dura muito. Depois de procurar a tia por algum tempo, ele resolve voltar à ativa e tratar de uns patifes que estavam andando de pistola na mão por aí. Infelizmente, nessa história aí do Homem-Aranha dos anos 70 já tinha ela, a tal lacração, com o Homem-Aranha falando pros bandidos que não é bom brincar com armas de fogo. Um Homem-Aranha desarmamentista, algo mesmo impensável pro que o personagem representa. Nas idas e vindas de Manhattan, o Homem-Aranha acaba trombando com o Dr. Octopus e quase leva pior, escapando da luta por pouco, porque ele estava se sentindo muito mal. Talvez tenha sido envenenado, ou esteja sob efeito de alguma artimanha dos seus inimigos, alguma magia, ataque psíquico, poder mutante? Não. O Aranha, cheio de problemas, ansiedade, estresse na pindaíba, acaba desenvolvendo uma bela de uma úlcera gástrica. Eu acho uma sacada muito boa para a construção do personagem colocar esse problema. Muitas histórias de super-herói, você tem ali um sujeito que parece quase invulnerável ao sono, fome e dor que vem com esse hobby de maníaco. Mas o Aranha tá aí muitas vezes beirando o trágico com problemas que, vigilantismo à parte, você também podia ter. Na luta com o Octopus, ele perde a sua máscara e vai roubar uma nova em uma loja de fantasias. Ele acaba usando essa máscara que ele rouba por várias edições, com os olhos dele aparecendo pelos buracos. Em seguida, ele é atacado pelo Octopus de novo. Infelizmente, pro desencanto do cidadão de bem, eu tenho que relatar que eles resolvem misturar política no nosso quadrinho, com o Aranha fazendo uma piada do nada sobre o então presidente republicano dos Estados Unidos, Richard Nixon, não ser honesto. Em 72 já estava estourando o caso do Watergate e pelos vistos até o Homem-Aranha devia ler nos jornais sobre as investigações ao presidente conservador. Well, I'm not a crook. Outro personagem que tem sua origem nessa fase escrita pelo Jerry Conway é o gangster de temperamento curto, Cabeça de Martelo. No meio de uma briga com o Octopus, ele aparece e captura o herói das úlceras. Obviamente, ele nem sequer pensa em tirar a máscara para ver quem é. Ao invés disso, ele resolve demonstrar como a cabeça dele é dura, enquanto um flashback conta a história do glorioso gangster que foi encontrado moribundo por um cirurgião
que substitui o crânio dele por uma placa de aço. O ameaçador cabeça de martelo é então só um cara com uma placa de metal na testa que fica dando cabeçada nas coisas. Esse é um daqueles momentos que o rei do crime tá na cadeia, então o cabeça de martelo acaba competindo com o Octopus para quem vai ser o dono da cidade. Depois de várias confusões com o cabeça de martelo e sua turma do barulho, o Homem-Aranha vai atrás do Octopus em seu covil. E quando ele chega lá, seu sentido de aranha o trai e ele toma uma porrada na cabeça de nada menos que a velha May, que ao desaparecer foi morar justamente com o vilão. Não muito diferente das tias do Zap, o motivo principal da May achar o Homem-Aranha um malfeitor terrível é justamente porque ela fica lendo o jornal do Jameson, que sempre tenta distorcer a verdade, quando não inventa diretamente mentiras sobre o herói. No fim das contas, o Peter quase toma um tiro da tia que estava tentando proteger o pobre e indefeso Dr. Octopus do terrível Homem-Aranha. E depois que a polícia prende o doutor e o Peter sem disfarce vai lá falar com ela, a tia diz pra ele que a Gwendolyn tem razão. Ela devia parar de tratar ele que nem um bebezão e por isso vai ficar morando na casa do Otto, cuidando das tralhas dele enquanto ele tá na cadeia. Na edição seguinte, o Homem-Aranha se dá ao luxo de reclamar do tédio em Nova York enquanto observa o pôster da candidatura a prefeito de um almofadinha pomposo chamado Richard Rayleigh. O problema do tédio dele é prontamente resolvido, já que um punho gigante atravessa um outdoor, quase acertando ele, e dali sai mais um dos vilões descartáveis e obscuros da galeria da Marvel, o nada famoso Golpeador, um gigante forte que golpeia e parece atacar o herói sem motivos. Depois de uma trocação básica, de alguma forma o gigante consegue desaparecer, enquanto o Aranha salvava uma galera que ia cair de um prédio. Já tendo passado edições demais com a máscara do olho furado, ele vai dar uma paradinha no escritório do JJJ para recuperar sua máscara original, que tinha sido adquirida pelo Clarim Diário. Na rua, disfarçado de Peter Parker, ele tromba a Maria Joana, que tá fazendo campanha pro tal candidato Rayleigh. Aliás, todo mundo tá fazendo campanha pro cara, inclusive o JJJ, o que nos faz ter certeza de que ele não é pendrive que se fume. O Peter acaba indo num evento da campanha do tal político, onde estão a Mary Jane e a Gwen. Enquanto elas conversam sobre o aspirante a prefeito, o sentido de aranha avisa o Peter que o teto tá rachando, e aquela edição acaba com ele tentando impedir o desastre e anunciando para o leitor que, por não conseguir segurar o teto com as suas teias, ele vai desabar matando a coitada da Gwen Stacy. Mas ainda não é dessa vez que ela vai morrer. Claro que ele salva o dia, e depois que todo mundo escapa, o candidato a prefeito faz um discurso populista sobre acabar com a bandidagem da cidade, proibir o crime, esmagar os marginais e esses papos aí. Rayleigh se eleva ao patamar de grande adversário do crime organizado de Nova York, e diz que é por se opor publicamente a eles que os bandidos como o Golpeador e o Homem-Aranha estão atrás dele e atacando a sua campanha. Tudo isso muito publicamente, antagonizando os criminosos da cidade. E a próxima cena é o Peter comentando que acha estranho que haja criminosos querendo atacar o candidato, já que ele não faz nada para antagonizar os criminosos da cidade. Acho que o Conway queria deixar muito claro que tanto o personagem quanto o leitor deviam desconfiar dos motivos dos ataques sucessivos à campanha do candidato a prefeito, algo que ele faz várias vezes ao longo dessa pequena saga, mas acabou criando essa contradição engraçada. Enquanto todos estão embarcando na campanha dele e a Mary Jane até começa a imaginar a possibilidade de casar com o candidato que ela mal conhece, coitado do Harry. Além do Peter, o único personagem que parece desconfiar da integridade do Rayleigh é o Robin, o editor do Clarim Diário. O Robin sempre foi um dos meus coadjuvantes favoritos do Homem-Aranha, apesar do arquétipo meio batido de homem negro mais velho, com uma voz da razão e da sabedoria. Eu gosto bastante das interações que ele acaba tendo com o JJJ de um lado e com o Homem-Aranha do outro, tranquilamente trabalhando no jornal que produz tantas calúnias sobre o herói, que é também seu amigo pessoal, com e sem máscara. É aquela coisa. Posso discordar da linha editorial do jornal, mas também tem que pagar as contas. De repente, o Golpeador é enviado para sequestrar o Robbie, que tinha decidido escavar os podres do Rayleigh, e completamente do nada, em uma coincidência digna de uma história em quadrinhos dos anos 70, o Homem-Aranha aparece lá, bem na hora que o editor ia ser sequestrado, salvando o dia. No fim das contas, havia um vilão chamado Disruptor, que com a ajuda de um cientista maluco estava controlando o Golpeador para atacar a campanha do Rayleigh.
Depois de uma briga feia com a Aranha, o golpeador consegue se livrar do controle mental e ataca o Disruptor, que o estava controlando. No fim da luta, o Homem-Aranha vai desmascarar o Disruptor, revelando que na verdade o vilão que atacava a campanha do Rayleigh era o próprio Rayleigh. O plano genial dele era produzir atentados contra ele mesmo para aumentar a sua popularidade na cidade. Depois das brigas, o Homem-Aranha foge da cena, levando o uniforme do finado Rayleigh, deixando apenas seu corpo para trás para ser encontrado pelos policiais. Em seguida, ele destrói o uniforme de vilão com um discurso muito familiar. Ele diz que o que a cidade precisa é de um símbolo, e o Rayleigh, mesmo que morto, era este símbolo, e que talvez seja melhor preservar a mentira de que ele era um herói, ao invés de revelar ao mundo seu lado vilanesco, exatamente como o final de Cavaleiro das Trevas, com o Batman escondendo que o Harvey Dent tinha se tornado um assassino e escolhendo preservar sua imagem perante o público. A história que encerra essa resenha tem o Homem-Aranha indo para Montreal porque recebeu uma carta misteriosa de alguém dizendo que precisava falar com ele pessoalmente. Aí ele dá um migué no Jameson para pagar para ele ir lá tirar fotos do Hulk, que por coincidência anda por lá. Basicamente essa história toda é só uma desculpa para o Homem-Aranha ir lutar com o Hulk, que estava nessa época pelo Canadá. É uma típica história clássica do Hulk destruindo coisas e sendo perseguido pelo General Ross. Um dos momentos mais interessantes é que o Peter comenta ao ser seguido por um capanga do Dr. Octopus em Montreal que há alguma conspiração contra ele e que o Clark Kent não passaria por isso, mostrando que no universo Marvel dos anos 70 existe o gibi do Super-Homem. O Homem-Aranha tem de fato várias inspirações do Homem de Aço, como por exemplo o fato de trabalhar num jornal e reportar para o público sobre o seu alter ego. No filme do Raimi, tem até uma homenagem à clássica cena do Christopher Reeves abrindo a camisa no primeiro filme do Super-Homem. Finalmente, essa volta toda que ele dá acaba em nada, já que o homem que ele foi ver é assassinado antes que possa lhe dar o recado tão importante que só poderia ser dado pessoalmente. E é mais ou menos por aqui que eu vou parar de comentar essa fase do Gerry Conway, porque a próxima edição já é a morte da Gwen Stacy, e isso aí ainda dá muita conversa. É importante também agradecer aos santos que uparam os scans de todos esses quadrinhos aí para poder ler. O certo era esses quadrinhos dos anos 70 já serem todos domínio público para a gente poder acessar mais facilmente, sem ter que ir atrás de edições de luxo vendidos a preços nada acessíveis. Essas histórias foram publicadas há mais de 50 anos e a maioria das pessoas envolvidas com elas já está até morta. No Brasil, inicialmente as histórias do Homem-Aranha, inclusive dessa fase, foram publicadas pela Ebal em preto e branco e tinham a cronologia toda bagunçada. Várias interferências nas histórias originais, às vezes tirando coisas de ordem, às vezes inserindo páginas novas que não faziam parte daquelas histórias. Eu consegui achar muitas informações sobre essas publicações graças a sites como o Guia Ebal, que faz um esforço para resgatar e digitalizar as edições antigas das revistas da Ebal, e ao Guia dos Quadrinhos, que também cataloga capas e outras informações sobre essas publicações. Infelizmente, o resgate histórico desse tipo de obra e informação acaba ficando muito a cargo do voluntarismo de pessoas que querem preservar essa memória. Mas felizmente, tem muita gente por aí disposta a trabalhar de graça para que essas informações estejam disponíveis. Existem encadernados oficiais à venda dessas histórias por aí também, mas ler os scans originais é uma experiência muito curiosa. Dentro das páginas das revistas tinham vários anúncios típicos da época. E se hoje tu fica puto porque tem youtuber que quer te fazer perder dinheiro em aplicativo de aposta, VPN ou curso de qualquer coisa, ia ficar ainda mais naquela época vendo que a Marvel tinha absolutamente zero critérios para publicar anúncios nos seus quadrinhos. Às vezes chegava até a cortar páginas no meio para colocar propaganda. E lá tinha de tudo: dietas milagrosas para você perder peso, ganhar músculos e ficar fortão, ofertas de produtos de qualidade e origem questionáveis, golpes, esquemas de pirâmide, curas espirituais. Seja o que for, se você pagasse, eles publicavam. O que é irônico pensando que nessa altura, o Comics Authority Code regrava de forma rígida o que podia e não podia ter na história. E no entanto, parecia ignorar completamente os anúncios que vinham dentro das revistas e que muito mais que o conteúdo das histórias, atacava a vulnerabilidade cognitiva das crianças e adolescentes que liam aqueles gibis. As edições da Ebal também traziam essas práticas pra cá, com propagandas parecidas, vendendo milagres parecidos, o que me surpreendeu, já que quando eu era criança, os únicos anúncios que eu realmente me lembro eram os do saudoso Instituto Universal Brasileiro. Mas é isso, chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Um abraço.